Carmelina Espíndola e esse é o Papo com o Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero fazer uma reflexão muito importante que tem um impacto de maneira bastante significativa na loja, que é o interrelacionamento entre os departamentos. Como que isso impacta na operação como um todo. Aliás, eu quero começar já compartilhando uma história com você, uma história verídica que eu vi isso acontecer de muito perto. Né? Eu estava dando consultoria para uma rede de lojas, 14 lojas e lojas de departamento, e eu estava numa das lojas, né? Inclusive fui visitar as lojas e tal, conhecendo a operação, o time, enfim, a operação física, né? E eu estava presente nessa loja e de repente tocou o telefone e era o pessoal do escritório, do financeiro. E a gerente administrativa queria falar com o gerente da loja, não é? E ele estava atendendo, tinha clientes, a loja estava cheia, inclusive a operadora de caixa estava atendendo, tinha gente ali no caixa e tal, não é? E esse gerente largou o cliente sozinho na loja, saiu correndo para atender o telefone e tal, porque a gerente administrativa tinha uma divergência numa conferência de caixa do dia anterior, que tinha chegado uma lote lá na retaguarda e tal, e, sabe, e o gerente teve que largar tudo para ir lá atender a gerente administrativa, porque senão o mundo caía, a casa caía se não fosse assim. E acabou de atender e tal. Eu vi aquilo acontecer e chamei ele para conversar. Falando, mas isso ocorre sempre aqui? Ele disse, nossa, aqui é o seguinte, o escritório quando liga, né, se você demorar 5 minutos para atender ou pedir para retornar depois, ou enfim, se você não atender na hora, o mundo desaba. Né? Eu achei isso interessante, falei, mas mesmo quando você está atendendo um cliente, quando tem gente quando ela quer falar com a operadora de caixa, quer tirar alguma dúvida, alguma coisa dessa natureza, tem que largar o que está fazendo para atender ela, porque ela está ligando e ela é a prioridade, né? Enfim, né? Isso não faz o menor sentido, porque qual é a razão da loja existir se não é atender clientes? Então, a prioridade 00 de uma loja sempre é dar preferência para os clientes, atender os clientes. E, evidentemente, que existem coisas que são muito importantes e que, assim que tiver a oportunidade que desocupou, vamos resolver, vamos ver lá o que está acontecendo, porque realmente são assuntos importantes, mas que, se for dali a 10 minutos, não vai fazer toda a diferença. Não é verdade? Geralmente é assim. Mas o mais importante da moral dessa história, né, é a gente percebeu o seguinte, que essa pessoa que está lá no escritório, no ar-condicionado, atrás da sua escrivania, fazendo ali o seu trabalho de gestão administrativa, de retaguarda, as conferências, etc., né? Aquela rotina operacional de retaguarda, que a gente sabe como é, não tem a menor noção como é que a loja está naquele momento. Né? Às vezes está fazendo uma vitrine, às vezes a loja está ocupada, cheia de gente, às vezes a loja está tranquila, enfim, ela nunca sabe como que está a situação naquele momento em que ela pega o telefone e liga na loja. Enfim, como é importante entender que a retaguarda ela é um apoio para a operação. Não é? Assim como é o estoque, eu já vi também acontecer estoquista que chegou mercadoria, entrou no sistema, etiquetou, e qual é a prioridade? Precisa ir para o showroom, porque precisa estar disponível para venda. Essa é a pressão que sempre existe nas lojas. Né? Ok, mas às vezes acontece a mesma coisa. A loja está cheia de clientes, e você vê o estoquista chegar com mercadoria ali, e às vezes olha feio para o cliente porque está atrapalhando ele ali. Né? Como se a prioridade fosse a mercadoria e não o cliente. E eu sempre pergunto, mas para que essa mercadoria está ali se não é para atender os clientes, se não é para encantar os clientes? A razão da loja existir é o cliente. Senão nada faz sentido. Para que tem arara? Para que tem balcão? Para que tem expositor? Para que tem vitrine? Para que tem tudo lá dentro? Se não é para atender clientes. Então, é óbvio que a prioridade é o cliente e isso não pode ser invertido. E muitas vezes é comum a gente ver esse conflito nas empresas interdepartamental por questões operacionais ou questão de percepção, e a culpa, que, como sempre eu digo, a responsabilidade disso acontecer é de um líder maior, de um diretor que não traz esse valor como prioridade, como um valor 00. Não é? Um maior valor ali dentro é a razão
da nossa existência é atender os nossos clientes, a nossa clientela. Então, tudo que está aqui dentro tem uma razão de ser, de existir. É atender os nossos clientes de tal maneira que a gente consiga encantar os nossos clientes, que eles fiquem satisfeitos quando entram aqui, que eles deem preferência, não é? Para fazer negócios com a gente. Eu sempre lembro, são tantas portas que um cliente pode entrar e ele dá preferência para entrar na nossa, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Tapete vermelho, vamos, né? O rei está entrando na nossa loja, então vamos unir todos os esforços no sentido de encantar e conquistar esse cliente, atendendo da melhor maneira possível, realmente encontrando os melhores produtos, as melhores oportunidades, as melhores condições para que ele consiga realmente comprar aquilo que deseja e que nos dê preferência. Não é? Mas, olha, entre tantas opções, essa loja é legal, me atende muito bem, entende o que eu quero, tem boas mercadorias, tem bons planos de pagamento e assim por diante. Né? Essa é a razão de existir. E por que eu estou dizendo isso também? Eu estou colocando de maneira assim que me ocorre rapidamente, que são flashes que eu tenho de ver essa situação acontecer, mas a gente vai mais longe. Como eu já vi em determinadas empresas, o conflito também por falta de visão integrada, interdepartamental, você vê um departamento influenciando de maneira dramática em outras áreas, não é? E comprometendo a operação como um todo, porque está olhando só para o seu próprio umbigo, só para também, da mesma maneira desse exemplo que eu disse da gerente administrativa ligando na loja e querendo resolver um problema, porque aquilo é importante, não se importando se está afetando ou não a venda, não é? O atendimento ao cliente lá na ponta, da mesma maneira. Eu já vi gerente financeiro, por exemplo, o gestor financeiro da empresa, pressionando a área comercial para vendas à vista, porque o fluxo de caixa estava complicado, estava precisando fazer caixa, e aí pressiona o departamento comercial para que faça mais vendas à vista, sem levar em consideração o impacto que isso proporciona. Não é? Assim como as vendas em crediário e outras modalidades, olhando simplesmente para o fluxo de caixa, sem fazer uma análise integrada das consequências que vão retornar para ali mesmo, para o próprio financeiro. Eu vou explicar melhor isso. Quando você dá prioridade para as vendas à vista porque está precisando de dinheiro no caixa, por exemplo, o que vai acontecer? O primeiro sintoma cai o ticket médio. Não é? Quando cai o ticket médio, é produtividade reversa, é produtividade ao contrário. Não é? O primeiro indicador de produtividade de uma loja é ticket médio. Por quê? O exemplo que eu sempre trago. Se você faz 10 vendas de R$100, você vai vender 1.000. Se você faz 10 vendas de R$200, você vai vender 2.000, com as mesmas 10 vendas. O que eu estou contando? Que eu consigo fazer mais com a mesma estrutura, com a mesma situação, eu consigo aumentar os meus resultados. Isso é, por definição, a produtividade. Né? Produtividade é fazer mais com o que eu já tenho. Então, como é que eu faço mais vendas com o movimento que eu já tenho? Bom, o primeiro indicador é ticket médio. Se eu consigo fechar vendas de valores mais altos, eu consigo ter um aproveitamento maior das vendas que eu já realizo. E quando você analisa venda por ticket médio, por plano de pagamento, por tipo de liquidação das vendas realizadas na loja, e se você não faz isso, faça, separe todas as vendas que você recebeu em dinheiro, em cartão de débito, em cartão de crédito para data, parcelado em 2, em 3 e assim por diante, e divida o faturado pela quantidade de vendas naquela modalidade que você vai apurar o seu ticket médio pelo perfil de liquidação. E você vai ver que as vendas, quando são liquidadas em dinheiro, a tendência é o ticket médio estar lá embaixo, 70, 80, 60 reais. Quando você pega um plano de 6, 8 vezes que você tem lá na loja, o ticket médio é 300, 400. Né? O valor médio das vendas fechadas nos planos mais alongados, né, tende a ser muito mais alto quando o plano é mais alongado. Né? Ou seja, quando você tem um departamento financeiro pressionando o departamento comercial para que faça mais vendas à vista, o que o departamento financeiro está fazendo na operação? Derrubando o ticket médio. Né? Esse é o primeiro impacto. Então, como é importante se ter noção da integração interdepartamental? Porque, veja bem, se o financeiro, olhando somente para o caixa, pressiona para que se venda à vista, e a venda à vista derruba o ticket médio, o faturamento tende a cair.
tende a cair. Quando o faturamento cai, a primeira coisa que afeta em termos de despesa são as fixas. Não é? Por quê? Eu sempre lembro disso aqui, um exemplo que eu adoro trazer e que eu insisto muito e muita gente ainda não tem consciência. Não é? Você operando, vendendo 10, 50, 100, 200, não importa quanto, existe uma quantidade de despesas que não mudam. Elas são fixas, elas estão lá. Por isso que a gente chama de fixas. Não é? Elas não mudam em função da venda. Elas existem independentemente de venda. Por exemplo, aluguel, conta de luz, conta de água, a mensalidade do contador e assim por diante. Você tem uma série de despesas que não importa quanto você venda, elas existem, você vai ter que pagar. Então, se você somando essas despesas fixas, dá um montante aqui de 10 mil reais na minha operação no mês. Não é? Se eu estou vendendo 100 mil, então as minhas despesas fixas representam 10% do meu faturamento. Não é? Se por conta de uma agressividade para trazer dinheiro para a caixa, eu foco na venda à vista e derrubo o meu ticket médio, a tendência do meu faturamento global é cair. Quando ele cai, as minhas despesas fixas permanecem em 10 mil. Se eu derrubo minha venda de 100 para 50, por exemplo, fazer conta redonda, a minha despesa não é mais 10%, ela é 20%. Concorda comigo? Olha quanto custa em termos reais efetivos no caixa, não é? A alavancagem, a subida da despesa fixa em função do faturamento. Então, um gestor financeiro que não sabe fazer essa conta, que não analisa junto com um comercial, isso numa relação direta de conta mesmo, de fazer uma puxada de DRE, não é? E fazer uma análise de custo financeiro, quanto representa se eu deslocar o meu faturamento, as minhas vendas para a venda à vista, não é? Que vai impactar numa queda de faturamento e numa subida de despesas fixas, além de toda a derivação de impacto que isso representa, diretamente na dificuldade de bater meta, no fechamento maior de vendas, na redução de salário da minha equipe comissionada, porque se eu vendo mais à vista, eu tendo a derrubar ticket médio, então meu vendedor vende, a hora que soma é pouco o valor, então tende a reduzir as comissões da minha equipe comercial, e sobe a despesa fixa e assim por diante. Ou seja, tem que ter a gestão de varejo hoje, ela não admite mais essa visão, não integrada, não entendendo todos os reflexos de que uma decisão em um departamento, ela impacta nos demais departamentos. Quer ver outro exemplo? Departamento de compras. Eu já atendi rede de lojas, onde você chega na loja assim, e você vê o pessoal arrancando os cabelos. Por quê? Você diz, nossa, eu já falei, olha o que eu estou recebendo de mercadoria, chegando mercadoria nova na loja, não é? De produto que está até o talo dentro da loja, que aquilo tem muito, e aquilo que a loja está precisando, perdendo venda por falta de mercadoria, o comprador não compra, não manda, não é? Porque não há uma integração, não há há um descolamento entre o planejamento de compras entre o comprador e o que está acontecendo lá na ponta, lá na loja. Né? Então, como é importante essa integração? Né? Isso não é raro acontecer, a gente vê muito isso. Então, como é importante essa relação colaborativa interdepartamental? Enfim, existe uma enormidade de exemplos. Eu me lembro agora de uma outra loja, uma rede de lojas também, que uma determinada loja tinha um perfil de público que atendia. Então era uma loja que atendia uma faixa etária já mais alta. E uma outra loja da rede, que ficava um outro bairro da cidade, tinha um perfil de mais jovem, atendia mais modinha e tal. Né? E o comprador tirava os relatórios e, por conta da performance das vendas, que olhava somente no relatório, fazia os seus pedidos. Acontece que, como essa loja que tinha um perfil de público mais jovem, que tinha uma tendência de mais modinha, por não ter mercadoria, perdia muita venda, então não aparecia no relatório. O comprador repunha as mercadorias baseado no perfil da loja que ele estava presente, né, na loja matriz, que tinha um público com características diferentes. Ou seja, mandava aquilo que a loja não precisava e aquilo que a loja precisava não mandava. Então era um eterno conflito por falta de acompanhamento, por descolamento. Então como é importante entender que é preciso a interação, é preciso a comunicação, não basta só relatórios, muitas vezes os relatórios enganam por conta daquilo. Se eu não tenho no meu relatório
um determinado item que tem um potencial de venda muito grande, mas como eu não tenho no estoque, não aparece venda dele. Se não aparece venda dele, eu não compro. Percebe? Eu não comprando, eu acabo prejudicando o departamento comercial se não existe a interação, a comunicação entre a ponta e o setor de compras. Como é importante, como é fundamental haver esse alinhamento, a comunicação, porque todos os impactos acontecem dessa maneira. Quer ver outro exemplo? Eu já vi caos acontecer dentro de uma empresa por conta de corte de despesa. Não é? Ah, vamos cortar despesa, então corta o copo descartável, que é o primeiro item que, eu não sei porquê, parece que isso é emblemático, é simbólico, mas o copo descartável é ícone. Né? E aí você vai ver, colocam lá um único copo para que os funcionários usem lá o bebedouro, e aí começa a confusão, porque não lava, porque quebra, porque não tem copo descartável, aquilo é anti-higiênico. Ou seja, cria um atrito, desmotiva, cria confusão dentro da loja por causa de um item que é 0, alguma coisa representativo nos custos da empresa. Não é? Então, é falta de planejamento, de noção do impacto que aquilo causa. Não é? Assim como, mesmo na área comercial, que você olha dentro de um salão de vendas, como eu já vi muito acontecer isso, o lojista, na intenção de reduzir despesa, começa a reduzir o uso do ar-condicionado. Não, o ar-condicionado só liga a partir das 10 até as 4. Não é? Eu já vi muito acontecer isso aí. Então, o que acaba acontecendo? A loja fica quente. Às vezes, num horário de movimento, a loja está ali dentro com bastante cliente, e cliente, especialmente o varejo de roupas. Não é? Quando uma cliente vai para dentro de um provador, é no provador que se vende. Aquilo tem que estar confortável. Quanto mais tempo ela ficar dentro do provador, mais peças ela prova. A tendência de provar. Se você tiver tudo organizado, tudo muito bem planejado e capacitado, você tem uma vendedora, um vendedor, quando leva um cliente para dentro de um provador, é a hora de trazer as opções, prova com essa, veja essa aqui como é que tá e tal, olha, eu tenho essa aqui também, está na promoção, né? Olha, eu vi que você gostou, prova essa aqui também. Quanto mais tempo um cliente fica dentro de um provador, mais peças ele tende a provar, não é verdade? E é aquela regrinha de 3, né? Se eu provo, qual é a proporção de provar e comprar? Se eu provo só uma, a tendência é 100% ou 0, né? Ou vai comprar ou não vai comprar nada. Agora, se eu vou ampliando a possibilidade, né, a probabilidade de gostar de uma ou outra peça aumenta exponencialmente. Então, agora, se está desconfortável dentro do provador, o cliente está ali se sentindo sufocado, está muito quente, ou a loja está escura, ele não está tendo ou às vezes por questão de economia também, não tem porta o provador, é só aquela cortininha, e o cliente fica ali inseguro, com medo de que alguém abra aquilo ali, ele quer sair logo dali de dentro, especialmente as mulheres se sentem inseguras dentro de provador assim, de ficar só de lingerie, tirar a roupa para poder provar, e aí saem logo dali. Então, aí o lojista acha que está economizando, e na verdade o que ele está fazendo? Derrubando as vendas. Quando você derruba as vendas, as despesas sobem, não é? As despesas variáveis não importa, porque elas acompanham a venda, mas as fixas importam, porque independentemente de existir ou não vendas, elas existem, elas estão lá presentes. Então, se eu derrubo a minha venda, não é? As minhas despesas fixas percentualmente são mais expressivas no faturamento. Eu sempre insisto nesse ponto. Então, reduzir despesa fixa é aumentar faturamento. E você olha, às vezes, para determinadas ações que têm a intenção de redução de despesa, na verdade, estão aumentando as despesas. Por quê? Porque quando desliga o ar-condicionado, quando reduz a iluminação da loja, corta o copo descartável, ou o uniforme não é de qualidade e a equipe se sente mal com aquilo, vai se refletir nos resultados da loja e caindo o faturamento, caindo venda, não é? É o caos, é tudo de ruim para uma loja quando isso acaba acontecendo, especialmente no esforço final que é de conquista de clientes. Não é? Eu não vou conseguir conquistar clientes com loja com conflito interno, com equipe desmotivada, com ambiente desagradável e assim por diante. Não é com mix errado de produto, porque o setor de compras não está alinhado, com o financeiro, ao invés de ser aliado do departamento de vendas, é o inimigo a ser superado, a ser vencido, e assim por diante. Então, como é importante a gente ter a visão integrada da gestão de varejo, não é?
não dá mais para ser assim, como eu costumo brincar, eu digo tocar de barriga, né? Não dá mais. A competição está muito grande. A gente precisa levar a sério. Né? A gente precisa entender que varejo é uma gestão técnica. Não importa o tamanho da loja. Ela tem todos os fundamentos. Ela tem contas a receber, ela tem contas a pagar, ela tem a parte fiscal, ela tem o setor de compras, ela tem o setor de vendas e o visual merchandising e assim por diante. Você tem todas as funções dentro de uma loja, independentemente de porte, de tamanho. Né? É claro que conforme a empresa cresce e vai abrindo filiais e assim por diante, a complexidade aumenta, mas as funções existem, todas elas estão presentes na operação. E como é importante e complexo, às vezes, quando a empresa é pequena. Pô, parece incrível isso, mas você olha uma loja pequena, onde você tem o dono da loja e, quando muito, um gerente com os vendedores, esse dono da loja, esse lojista que está administrando a operação, ele tem que entender de todas as funções, de todas as etapas da gestão, porque é uma única pessoa que precisa dominar tudo isso. Né? É saber fazer um DRE, um fluxo de caixa, planejar verba de compras, definir a cobertura, orientar a equipe e assim por diante. Né? Às vezes, numa grande empresa é mais fácil, porque você tem ela toda departamentalizada e a pessoa que está no departamento, ela tem que entender no detalhe daquele departamento dela. Evidentemente que tendo noção da integração de como funciona a inter-relação departamental, né? Que é o mote, que é a nossa reflexão de hoje. Mas o detalhamento, ela é mais fácil porque eu preciso, para estruturar meu plano de contas, puxar meu DRE e olhar minhas despesas fixas, variáveis, financeiras, etc. Não é? É disso que a pessoa que está ali, responsável por cuidar, tem que fazer. E quando você pega um único gestor para cuidar disso tudo, não é? Fica mais complexo. Então, por incrível que pareça, é paradoxal. Agora, o importante disso tudo é que a gente precisa ter consciência que é assim que funciona, que um departamento impacta no outro e que o gestor precisa conhecer de todos esses fundamentos para que tome as decisões corretas, sabendo, muitas vezes, é como eu estava dando um exemplo da despesa, muitas vezes, para você abaixar a despesa, você tem que aumentar o gasto com determinadas, por exemplo, luz, às vezes economizando a conta de luz, reduzindo a conta de luz a partir da redução da iluminação e do ar-condicionado, você derruba o faturamento, as despesas fixas sobem. Então, na verdade, você não está reduzindo despesa, você está aumentando a despesa. E o contrário também acontece. Muitas vezes você iluminando melhor a loja, deixando a loja, o ambiente mais agradável, mais iluminado, bem sinalizado, né? Ou seja, o gasto diretamente aumenta, mas a despesa reduz percentualmente proporcional ao faturamento que você alavanca. É isso que interessa. Não é? Então, qual é o resultado, quanto é o resultado que a operação está me deixando. Então, é importante entender disso. Gestão de varejo, ela é assim. Não é? Senão, a gente... quantas vezes eu já vi lojistas, empresários reclamando da equipe de vendas e tal, e quando você vai analisar, não é só a equipe de vendas. O mix está errado, o plano de pagamento está errado porque o setor financeiro pressionou e aí puxou-se para a venda à vista, derruba ticket médio, cria dificuldades, a iluminação está comprometida e assim por diante. Então, solução para isso. Você precisa ter uma gestão integrada, olhando para todos os departamentos. É por isso que aqui, na minha plataforma, quando eu lancei, inclusive, o Exclusive, que é a minha plataforma de curso, que contempla todas essas áreas, exatamente por isso. Porque não adianta você falar, não, eu preciso capacitar minha equipe de vendas. Então, como eu já vi muito lojista falando, não, Milena, porque eu preciso treinar meus vendedores, e o gestor, e o gerente que está ali à frente, que precisa coordenar e comandar, distribuir as tarefas, capacitar as pessoas, acompanhar, né, esse time ali em campo, também tem fundamentos, tem técnicas que precisa dominar, e assim é a retaguarda, o financeiro, compras e etc. Então, como é importante a gente saber entender que todos esses departamentos existem, são interrelacionados e que demandam conhecimento técnico. E agora, esse mês, na Black Friday, eu criei um pacote, mas 3 pacotes, para realmente atender de maneira, de ser um parceiro para você, na capacitação da equipe, dos times, nas 3 áreas.
Vendas, como é importante a minha equipe estar capacitada, dominar técnicas de vendas, gerência e liderança, dominando gerência de loja e a liderança, a melhor maneira de conduzir o time. E liderança não é só gerente de loja, né? Todo aquele que é responsável por um time, por um grupo de pessoas, precisa exercitar a liderança. E liderança não é poder, não é força, a liderança é respeito. Né? Aliás, ao contrário, quando você precisa usar a força é porque as pessoas não estão respeitando, né? Não há liderança. O líder é aquele que diz, vamos por aqui, a galera tá junto, porque exerce a influência, não é? É reconhecido como líder. Então, e também isso não é automático, isso é técnica, são fundamentos que precisam ser bem compreendidos e aplicados, e capacitando que você evolui, que você aprimora, não é? Todo o conhecimento nessa área, assim como todas essas funções que eu venho listando aqui de retaguarda, administração de retaguarda. Então, formação de vendas, formação de gerência e liderança e formação de administração são pacotes específicos que eu montei, cada um deles com 60% de desconto e parcelando em até 10 vezes para que você realmente tenha um enorme diferencial de preço e uma facilidade de acesso. Beleza? Não justifica você não estar capacitado. Então é isso. Entra na minha página, falandodeloja.com.br, dê uma olhada lá, que é uma ótima oportunidade para a gente aproveitar agora, aproveitar que é o Black November, não é? E aqui na plataforma também estamos no Black November. Tamo junto, beleza? Ótimos negócios para você e a gente se vê por aí. Um grande abraço.